Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é um programa diferente porque o ICL Mercado Entrevista veio para segunda-feira e a gente vai promover um debate aqui que vem sendo pedido no nosso chat com recorrência. A nossa audiência vem perguntando sobre esse debate. Não vou dar muito spoiler por enquanto. Vou dar bom dia para o André antes e daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais. Bom dia, Débora, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa importante aqui, né? A gente vai fazer dar só um leve spoiler, que a gente vai falar o quê, né? A gente vai tratar aí, já são quase 2 anos aí de governo Lula, então a gente vai fazer um breve balanço sobre o que aconteceu, quais são as medidas, como encaixar, como definir esse governo Lula, né? Mas a gente já pode chamar a convidada, né, Débora? Qual que é a descrição da convidada? Bom, então vamos chamar ela, Camila de Caso. Ela é economista formada pela PUC, mestre em desenvolvimento pela Unicamp, trabalha ali como assessora econômica na Câmara dos Deputados e é militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, além de fazer parte da direção nacional do PSOL. Camila, muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente também. Bom dia, Camila. Vamos então já começar a falar nosso debate aqui, que eu acho que é um debate importante, porque a primeira coisa que a gente queria tratar, assim, porque a gente viveu, desde os anos 80, começa nos anos 80, essas políticas mais neoliberais a tomar forma no mundo, consenso de Washington. A gente passou pelo governo FHC, que é um símbolo de liberalismo, com um monte de privatização. Passamos pelo governo Lula 1 e 2, que foi mais desenvolvimentista, principalmente segundo, o primeiro nem tanto. E a gente acabou de passar por 6 anos de austeridade pesada. Começa ainda no governo Dilma com o Levi Mãos de Tesoura, né, que era o apelido dele. E aí passa por Paulo Guedes, você tem o Temer, Paulo Guedes. E esse era o liberalismo que a gente tem. E agora a gente está nessa discussão muito aí sobre qual que é o rumo aí desse governo Lula, né? Então, como que você está primeiramente avaliando esse? Acha que dá para encaixar assim falar que o governo Lula 3 aí ele está sendo assim uma continuação assim do que aconteceu com essa política de austeridade, que aconteceu aí desde o governo Temer de novo? Olha, André, primeiro que eu acho que esse debate ele está bastante acalorado, né, principalmente nas redes sociais, então foi muito importante vocês trazerem ele para cá também. Em relação ao governo Lula 3, fazendo um resgate um pouco maior, eu acho que a história econômica brasileira ela é uma história de disputa entre 2 agendas, né, uma agenda neoliberal e que normalmente perde nas urnas, e uma agenda com características mais de crescimento e distribuição de renda. Essa característica, né, essa agenda de crescimento com distribuição de renda, ela foi um marco, né, dos governos petistas. Então, o governo Lula 1, 2, 3, já o governo Dilma 1 também, já o governo Dilma 2 já tem uma mudança, né, como você trouxe, e o governo Lula 3, para mim, eu entendo como uma agenda de crescimento com distribuição. Portanto, não é um governo neoliberal. Isso não quer dizer que não tenha suas contradições e suas questões e algumas políticas de cunho neoliberal, mas o governo em si eu não caracterizo como um governo neoliberal. E Camila, até pegando esse gancho, né, do André da última pergunta, que o Lula foi eleito e muitas tentativas de definir realmente ele política e ideologicamente foram feitas. Em alguns setores da esquerda foi popularizada essa definição neoliberal e foi objeto de polêmica, inclusive aqui dentro da esquerda. Então a gente queria saber, na sua concepção, se pode ser entendido dessa forma e até já puxando talvez aí uma discussão em torno do arcabouço fiscal, das amarras que vem junto disso, né, o teto de gastos também. Então como você pensaria tudo isso e talvez até diferenciaria uma coisa da outra para a nossa audiência entender, né, o que pode ser caracterizado ou não como dessa forma, como a gente pode entender de fato, de uma forma ampla, as medidas tomadas do governo? Tá, eu vou começar por
colocar, né, que a gente tem, na hora de fazer uma análise econômica, alguns críticos do governo Lula, inclusive dentro da esquerda, né, eles estão olhando também as políticas econômicas com um microscópio. Então, olhar cada medida econômica apresentada do governo Lula, ou de qualquer governo, a partir da política em si, né, da medida em si, sem levar em consideração a complexidade de quais são os interesses colocados, quais os conflitos distributivos e a luta de classes, obviamente, para mim já começa errada. Então, assim, a gente tem um governo Lula 3, onde, inclusive na semana passada, mostrou que o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com Trump, não está muito longe de possibilidades do Brasil. Ainda bem que a gente tem um presidente forte e popular na esquerda, né, que é o Lula. Agora, o que a gente tem também no Brasil, e isso mostrou tanto nas eleições municipais, mas também no âmbito internacional, uma extrema-direita que está sempre olhando e observando como se fosse, né, um tubarão no mar. Qualquer mínimo sangue já vai para cima. Então, assim, acho que algumas medidas do governo, eu queria destacar as anteriores, né? Eu caracterizo o governo Temer, o governo Bolsonaro, como governos neoliberais. E quais são as diferenças em relação a um governo Lula 3 que dá uma continuidade no arcabouço fiscal com diferenças, né? O governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, que era o grande fiador do mercado financeiro, ele apresentou e ele conseguiu coisas que nunca antes no Brasil tinham conseguido, como a desregulamentação financeira e cambial, né? A gente conseguiu barrar algumas coisas no governo Bolsonaro, como a tentativa que eles... o Paulo Guedes queria até uma tentativa de contas em dólar no Brasil, né? A gente ia ver, assim, a catástrofe aqui colocada. Então, assim, eles conseguiram a desregulamentação financeira e cambial, conseguiram avançar na autonomia do Banco Central, que não foi só em 2020 que eles tentaram, inclusive eles fizeram isso durante a pandemia, né? Porque eles sabiam que a capacidade de mobilização e tudo mais da esquerda estava muito prejudicada porque as pessoas estavam morrendo. Então, passaram a autonomia do Banco Central e tiveram as privatizações, além dos desmontes em relação à Petrobras e ao BNDES. Eu acompanhei a CPI do BNDES na Câmara dos Deputados, na época eu estava como assessora ainda da bancada do PSOL, e assim, o que a gente viu foi uma ridicularização da direita, porque eles não sabiam nem como o BNDES funcionava, eles aprenderam, foi uma aula para eles, além de não acontecer nada, né? Não tinha a grande caixa preta que eles procuravam. Agora, em relação ao governo Lula 3, mas tem o arcabouço fiscal, mas sempre tem alguma medida para os críticos de ocasião colocarem como um governo neoliberal. Ou então pegar pessoas do próprio PT para falar, não, mas essa daqui vocês não podem falar que é contra o governo. Mas criticar medidas, inclusive a gente faz. E é importante, inclusive para puxar o governo mais para uma agenda nossa, porque a agenda está em disputa. O mercado financeiro, o que eu acho que está acontecendo no Brasil hoje, é uma tentativa de ataque especulativo do mercado financeiro, que nada explica o que eles fizeram com a nossa moeda nos últimos dias. E o que a gente vê se tem uma disputa, obviamente a gente tem que puxar o governo para a nossa agenda. Então, mas, ao mesmo tempo, pegar pessoas, né, para falar, olha, essa daqui também é contra o corte de gastos, então o governo Lula é neoliberal, é quase uma esquizofrenia, né? Então, assim, o que eu acho que dá para colocar? O governo Lula, quais foram as medidas que eu caracterizo como um governo dessa agenda de crescimento com distribuição? A gente retomou a política de valorização do salário mínimo. Isso é bastante coisa, né? A valorização do salário mínimo acima da inflação, o salário mínimo ele é um farol, né? Então ele faz com que vários outros benefícios na nossa economia também tenham esses reajustes
acima da inflação. Então, a política de valorização do salário mínimo, eu coloco nessa agenda. Outra agenda, ele organiza a política fiscal através de missões. Tem o arcabouço fiscal? Tem, mas tem uma política de missões. E eu coloco pelo menos 3 dessas missões. A primeira é a que a gente já conhece e marca dos governos petistas, é o próprio PAC. A segunda é o plano, esqueci o nome exatamente, mas é da indústria, Nova Indústria Brasil, alguma coisa assim. Nova Indústria Brasil. Isso. E, por fim, o plano de transformação ecológica. Essas três políticas, elas organizam todas as demais, né, a partir de missões. Uma política de missões, ela atribui também a um crescimento com distribuição de renda, que é uma marca não só dos governos petistas, mas também está ali em Celso Furtado, está em toda a nossa escola desenvolvimentista. Por isso, eu acho que a agenda que está colocada hoje, apesar de suas contradições, é ainda uma agenda de crescimento com distribuição de renda. Falando nessa questão aí, vamos entrar agora um pouco, Camila, na questão aí, principalmente do teto de gastos, do corte de gastos aí que está sendo proposto. Você liga no rádio quando tem notícia econômica, é só isso que se fala. O mercado parece que só está olhando para isso. O Haddad não está nem mais acenando mais, ele está soltando rojão assim para ver se o mercado financeiro ouve ele. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre essa questão aí de estar tendo assim, esse corte de gastos, essa sinalização exagerada que o Haddad está fazendo, assim, até eu acho exagerado na minha opinião, e de tudo isso aí para fazer aquela coisa aí que se diz a coisa mais importante aí nesse momento, que é você chegar na meta de déficit primário, né? Então, você pode fazer um breve levantamento sobre essas questões aí? Sim, eu acho que assim, primeiro que também recuperar um pouco do que tem sido, né, a política apresentada pelo Ministério da Fazenda. Eu acho que, para além do Haddad, a gente vive hoje, principalmente com essas emendas PIX e tudo que a gente viu, um parlamentarismo orçamentário ou financeiro, enfim, um sequestro do orçamento público, né? E também, parte disso, os atores do mercado financeiro estão na Câmara dos Deputados, né? E por isso, não acho que a Faria Lima exatamente não tenha voto, porque eles têm seus representantes e fiéis ali dentro. Agora, em relação ao ajuste fiscal que está sendo tentado, sim, pelo Ministério da Fazenda. Eu acho que, de um lado, foi tentado, e por isso que eu coloquei essa caracterização do ataque especulativo, porque a gente viu que no primeiro ano do governo Lula 3, e agora também, teve uma tentativa de fazer um ajuste fiscal pelo lado das receitas, né, que era quando a gente, inclusive, criticava Dilma 2, que era quando ela tentou fazer, né, a mudança da curva de despesas, ir para baixo de arrecadação e não o contrário, né, puxar de arrecadação para cima. Eu acho que teve uma movimentação do Ministério da Fazenda de tentar um ajuste pelo lado das receitas. E coloco isso com pelo menos 3 medidas que foram apresentadas, né? Teve a desoneração da folha de pagamento, o PERSE, né, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, e teve o famoso que a gente batalha tanto, o IGF. Essas 3 medidas, que foram barradas pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional como um todo, elas juntas dariam cerca de 80 bilhões. Por isso que, para mim, quando a Câmara não aprova medidas, como foi do IGF, de 40 bi, né, as projeções colocavam, ou essas outras 2 primeiras no primeiro semestre, que também davam cerca de 32 bi, a gente não viu o dólar subindo como subiu nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Então, assim, o problema para o mercado financeiro não é um ajuste de contas. O problema para o mercado financeiro é que ele não quer que seja feito pelo lado das receitas, ele quer que tenha corte de gastos. E aí a gente pode colocar uma série de questões também para... não houve, acho que tem um problema de comunicação, né, no governo, tanto de fazer com que essas medidas sejam aprovadas, mas também de comunicar para a sociedade, porque a população precisa saber, não tem como todo mundo ficar acompanhando, uma escala 6:1, não tem como as pessoas ficarem acompanhando TV Câmara,
Então, também o governo ele tem que comunicar melhor como que está acontecendo. E aí tem uma faca no pescoço do mercado em relação ao ministro da Fazenda e que tem votos, né, para serem aprovadas na Câmara dos Deputados. Eu acho que a pressão tem que ser maior na Câmara dos Deputados e seus agentes do mercado. E Camila, eu acho que você colocou um ponto muito importante aqui, que é algo que a gente discute muito, porque tiveram várias discussões, inclusive o juros sobre capital próprio, que é algo que mexe muito com o setor financeiro, inclusive dentro do mercado financeiro, com o setor financeiro, que acaba distribuindo os juros sobre capital próprio como uma forma de colocar isso como uma despesa para diminuir a base tributária. Então tem uma série de questões que foram discutidas também para tentar aumentar a arrecadação, e isso teve um efeito contrário, né? Não se falou, por exemplo, no risco fiscal, que eu não consigo nem ver esse risco fiscal, mas não se falou em risco fiscal em nenhum momento que se discutiu os juros sobre capital próprio ou qualquer outra medida que não foi para frente como essas que você citou. Né? Então, nesse momento, o mercado não deu essa resposta, né? Não respondeu com câmbio em alta, como a gente está vendo agora, né? Um dólar tão valorizado e um real tão desvalorizado. Então, como você vê esses acenos? É uma tentativa, talvez, de apaziguar esse mercado? O Gabriel Galípolo também deu uns acenos mais recentes falando sobre questões ligadas à política monetária. Inclusive, o Banco Central tem colocado as políticas fiscais nos seus comunicados. Você vê esses acenos de uma forma exagerada ou eles são necessários na sua visão? Como é que a gente poderia equalizar isso? Porque é um problema, né? Se a gente tem um mercado financeiro que acaba pressionando, como a gente poderia resolver isso? Né? Você tem alguma visão em relação a isso? Algo que você conseguiria trazer para a nossa audiência? Porque é algo que também gera bastante dúvida aqui. Sim. Olha, Débora, eu acho que assim, é um problema se a gente tiver as duas políticas, né, dentro da macroeconomia, ter as duas políticas contracionistas, isso vai dar também problemas para a nossa sociedade. Né? Se a gente tiver uma política de cortes de gastos, como a que alguns ventilaram, e uma política monetária agora voltando a ser mais contracionista, isso vai ter um impacto direto na demanda. Né? Então, isso vai fazer com que pode ser que desaqueça a economia. Agora, em relação... e eu acho que esse movimento do câmbio, né, por isso que eu acho que é mais um ataque especulativo, porque esse movimento do câmbio, ele suja todas as projeções. Né? A projeção de inflação mudou a partir disso. Mas eu gosto de olhar também as projeções da própria SPE, que normalmente elas acertam mais do que o Boletim Focus, né? Então, as projeções da SPE não mostram esse avanço da inflação como o Focus está colocando, que talvez o Galípolo tenha que escrever uma cartinha para o ministro da Fazenda explicando por que a meta ficou, né, por que a inflação ficou fora da meta. Acho que isso não vai acontecer. Mas, para além disso, em relação às políticas e os acenos que estão sendo colocados, uma coisa foi boa, né? Aparentemente, essas reuniões dos ministros que estão acontecendo desde quinta passada, né, que o Haddad não foi viajar e ficou tendo várias rodadas de reuniões com ministros e com Lula, o que a gente está vendo a partir os ministros estão ficando bem quietos, né, não estão soltando nada, mas estão dando a entender que esse pacote vai ser bem desidratado. Então, acho que a gente precisa esperar para ver também qual que vai ser esse pacote e se posicionar como a gente sempre se posicionou. Eu sou de um partido de esquerda, né, é a base do governo, mas a gente, nos momentos cruciais, a gente sempre se posicionou da forma muito correta, como foi com o arcabouço fiscal, como foi com a reforma tributária, e como que a gente tem que se posicionar e nossos movimentos também, né? Os movimentos, as nossas frentes, né? Existe a Frente Povo Sem Medo, existe a Frente Brasil Popular, que esteve também nas disputas, tanto nos governos da direita, né, como foi o caso do governo Bolsonaro, mas agora também nos momentos que precisou se posicionar, sempre se posicionou. Eu acho que esses acenos em relação ao mercado estão se mostrando que talvez não vão se concretizar. Vamos ver o que o mercado vai cobrar, né?
Para a gente finalizar, então, Camila, tem uma pergunta vamos fazer aquela pergunta clássica para a gente finalizar o debate, né? Então, vamos lá. Temos, então, um geral, o que seria o quê, né? A gente tem medidas, assim, desenvolvimentistas, por exemplo, política de aumento do salário mínimo em nível real, que para mim é o maior fator distribuidor de renda do governo, que gera mais demanda. A gente tem política industrial ativa, o BNDES voltou a seu papel aí nesse momento, e ao mesmo tempo a gente tem algumas políticas aí que são mais contracionistas, o corte de gastos, que se tudo der certo aí, você tiver razão, vai vir bem desidratado, esses acenos no mercado, a gente tem que fazer então essa política fiscal aí do arcabouço fiscal, né, que depois que a gente coloca o bode na sala é difícil tirar, né, porque se a gente fosse ter que discutir, tem que discutir desde a lei de responsabilidade fiscal, que já não é um negócio que faz sentido, mas são os totens de ouro, né, e parece que uma regra fiscal virou um novo totem de ouro. Então, diante de todo esse cenário, algumas contradições e tudo mais, assim, como que você faz assim, uma avaliação geral do governo Lula? Olha, em termos, né, mais genéricos em relação ao governo Lula 3, eu acho que é um governo, é isso que a gente tem que lembrar também, é um governo de frente ampla. E é a frente ampla que eu acho que a gente vai ter que construir Brasil afora, inclusive, para barrar a extrema-direita. Porque eu acho que a ameaça da extrema-direita, a ameaça à democracia, ela continua muito viva no Brasil. Então, né, esse canto da sereia que a extrema-direita se coloca como outsider, vivendo normalmente, né, 30 anos na política, eu acho que o que a gente viu recentemente foi uma derrota de uma direita liberal, se é que existia, né, antes, mas enfim, que a gente viu acontecendo inclusive com o PSDB é característica disso, e quem vem avançando é a extrema-direita. Por isso foi muito importante a gente fazer a frente ampla. E por isso também eu acho que o mercado cobra o que está cobrando agora. Porque a gente teve uma frente ampla onde setores também, né, interclasse, não é só o governo Lula e o modo de atuar dos governos petistas, eles normalmente conseguem não só fazer um ajuste entre classes, mas eles conseguem também fazer intraclasses, né? Então eu acho que parte da burguesia que rompeu com a extrema-direita e que veio apoiar, né, a nossa frente ampla, agora está cobrando. Por quê? A gente está vendo uma taxa de desemprego super baixa, né? Está sendo reduzida cada vez mais. Isso mostra, tanto nos boletins, né, do Copom, que tem começado a falar um pouco mais sobre a inflação de serviços. Então, a gente vê a taxa de desemprego reduzindo, a gente vê um aumento da renda do trabalho, e isso gera o quê? Conflito distributivo. Na América Latina, nossa querida América Latina, todas as vezes que teve conflito distributivo no ápice, que foi o que aconteceu com o governo Dilma I, né? E aí teve todo o impeachment, o golpe e tudo mais. Na nossa América Latina, toda vez que tem um acirramento do conflito distributivo, tem golpe. É assim que se resolve. Então, antes eram de formas mais bruscas, né, que eram golpes militares, e agora esses golpes parlamentares que eles têm se modernizado. Então, assim, ao mesmo tempo, por isso que eu acho que o mercado financeiro tem tentado colocar e impor a sua agenda. Só que é isso, a gente tem crescido, a gente tem conseguido fazer uma economia, né, de crescimento com distribuição de renda, com ganhos para a classe trabalhadora, e quando você tem esse acirramento do conflito distributivo, para não ficar muito abstrato, né, o acirramento do conflito distributivo faz com que a classe trabalhadora coloque, né, na mesa maiores direitos. Então, por isso que eles querem cortar também direitos, né? Porque quando você tem melhores condições de trabalho, que é a partir da queda do desemprego, com ganhos reais, você coloca também na mesa o fim da escala 6-1. Não é do nada que aparece essa pauta, né? É porque é um governo Lula 3, né? Não seria em outro governo que essa pauta conseguiria existir. Então, acho que a gente tem a volta de uma democracia, acho que a gente tem a volta, além dos programas sociais, a gente tem a volta do BNDES, que sempre foi um instrumento, e isso é muito importante também na nossa economia, né?
a gente conseguiu se salvar tanto do governo Bolsonaro como na pandemia, mas também em relação a desmontes do setor público por causa da nossa burocracia. E graças a Deus a gente conseguiu isso. Então, ter o BNDES, eles não conseguiram desmontar no nível que eles queriam, e agora a gente vê uma retomada do BNDES, retomada dos bancos públicos, para conseguir fazer com que essa agenda de crescimento continue se desenvolvendo. Então, a minha avaliação, de modo geral, é que tem políticas, e a gente, por isso, o meu partido, né, na figura dos nossos parlamentares, da nossa bancada, se posicionou contra as medidas que vão contra também avanços da capacidade da classe trabalhadora de disputar a agenda, mas eu acho que a gente não pode também se deixar levar por cada medida em si, né? Acho que o governo Lula tem feito o bastante e tem que avançar cada vez mais para que e a gente tem que apoiar este governo cada vez mais, porque qualquer brecha do governo Lula não se abre uma avenida para a classe trabalhadora avançar mais à esquerda. A brecha que se abre é a extrema-direita, que estão lá como os tubarões esperando qualquer sanguinho para ir para cima. Então, minha avaliação é positiva em relação ao governo Lula 3. Muito obrigado mesmo, Camila. Foi ótima essa entrevista aí. A gente conseguiu fazer um debate bem rico, com muitos pontos mesmo aí. Acho muito esclarecedor. Nossa audiência, espero que tenha ficado satisfeito com isso. Passar aí a palavra para você dar o tchau final aí para a nossa audiência. Bom, gente, obrigada pelo convite. Acho que esse debate que a gente faz, né, é extremamente importante e o ICL tem se posicionado cada vez mais, né, nas pautas mais urgentes da nossa sociedade. Então, agradecer o trabalho de vocês também, agradecer o convite. Espero que todos tenham gostado. Obrigado, Camila. Vamos chamar a nossa audiência agora para a live que vai ter nessa quinta-feira aí, gente. Está chegando o dia aí, dia 14, às 8 horas da noite, a gente vai ter o Empreendedor Mestre, a aula aberta aí da terceira turma que a gente vai formar do Empreendedor Mestre. Essa aula aí vai ser a aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. É uma aula imperdível, gente. O Edu montou uma aula maravilhosa. É uma aula aí que costuma se dar no curso do Empreendedor Mestre. Então a gente vai levar ao vivo para vocês aí, para dessa aula ao vivo, para vocês verem aí como que é o trabalho do Empreendedor Mestre. Gente, clica aqui, ó, iclmercado.com.br, vai valer muito a pena. Quem conhece aí, já viu o Empreendedor Mestre, sabe do que eu estou falando aí, é imperdível. Vamos agora passar então, Débora, para os nossos vizinhos aí, né? Então, o rolê ICL agora... Exatamente. Agora vocês vão ficar com o Rolê ICL na sequência. Rolezeiros já podem ficar tranquilos que o programa já vai começar. E a gente volta amanhã para atualizar vocês do que saiu no relatório Focus, o que a gente tem de perspectiva de curto prazo e outros pontos aí ligados à nossa economia e ao nosso mercado. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você já ouviu falar da Jornada do Herói? Pois é, ela foi descrita por Joseph Campbell, um dos maiores escritores do nosso tempo, e ela inspirou filmes como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Rocky Balboa e tantos outros que fizeram sucesso de bilheteria enorme. Filmes onde a gente se conecta com o protagonista e parece que nós estamos vivendo aquilo. Pois é. Aprender a jornada do herói nos ajuda também em vendas, nos ajuda a persuadir outras pessoas da nossa causa, do nosso produto. Uma aula que vai acontecer ao vivo e online no dia 14 de novembro. O título da aula, Os Segredos da Venda e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Um abraço e até lá!